Estamos falando de logotipos e simbologias ocultas. Vejamos então algumas referências ocultas agora em templos e denominações. Principalmente agora com a morte da bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira, muitas pessoas estão questionando as ritualísticas no velório e toda a pompa do Império Madureira, que tem bases profundas na fraternidade oculta. Um pastor presidente de uma instituição religiosa. Tá cheio deles na maçonaria, né? Que tenha poder para fazer qualquer coisa com um membro que está na igreja de um outro pastor subalterno, passando por cima de quem é o pastor humano daquela pessoa. É uma maçonaria, então? Claro, a igreja está organizada em moldes maçônicos. E hoje em dia, até a Assembleia de Deus, que eu disse que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lutava contra isso, está cheia de maçons. Orgulhosos, Manuel Ferreira, está lá orgulhoso de ser grau no seu credo da maçonaria. Todos esses aí entraram. A cúpula, não só de Madureira, mas do lado de cá, da Convenção Geral, está cheio de gente na maçonaria. Você veja que esse é um assunto que já não é mais falado pela Assembleia de Deus, porque ela... Os históricos, né? Mais tradicionais que se mantinham. Agora ela quer o status desse pertencimento, dessas confrarias, está lotada de pastor da Assembleia, de pastor pentecostal, todo mundo na maçonaria. Essas associações de pastores entupidas de pastores membros de grupos maçônicos. Então a maçonaria está perdendo espaço tipo na América, mas no Brasil ela está crescendo. E sobretudo crescendo com a pastorada. Festa do centenário dos Assembleanos, no Rio de Janeiro. E nós vamos fazer um memorial. Aqui o monumento. Reunimos eu, pastor Abre, pastor Silas, precisamos fazer uma premissa. Nós precisamos fazer uma premissa. Depois do centenário. E escolhemos plantar uma oliveira adulta com uma placa que será descerrada aqui nesse instante. Nos outros vídeos eu citei os pilares. Os pilares são bastante importantes nessas construções. Há também a questão da simbologia geométrica. E alguns dirão, claro que toda construção deve seguir um padrão geométrico, mas só que não fica só nisso, nós devemos avaliar o contexto e não algumas simbologias geométricas isoladas. O que na verdade difere são os detalhes. Os detalhes são mais importantes do que a própria geometria. Devemos identificar algumas simbologias que são estritamente maçônicas, principalmente quando há referência a alguma adoração solar. A pirâmide também é bastante importante porque ela está ligada à cultura egípcia e também às filosofias maçônicas. Então, essas três figuras geométricas, elas são chaves. O círculo, que pode fazer referência ao Sol, o triângulo, que pode fazer referência às pirâmides, e os pilares, que podem fazer referência aos obeliscos. E nós temos muitos pastores maçons. Nós temos pastores maçons. Mas qual muito pastor na Assembleia de Deus. Mas vamos lá. Muito pastor presbiteriano, então. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? São não, eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom. E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas... E na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. E lá ele vai fazer um pacto de fidelidade que ele não pode
não pode falar nada que acontece lá dentro. Aí, outra questão, vamos falar desse pastor só para mim concluir aqui a minha linha de raciocínio. Sim. Se o cara se tornou grão-mestre, ele fundou a Sara Nossa Terra, pregou todos esse ano na Sara Nossa Terra, ele colocou pastores e membros na maçonaria porque ele era coach. Ele é um coach que deu mentoria para estrelas aí, internacional. Quer dizer, e estava no púlpito. E olha o que é a Sara Nossa Terra, Sara Nossa Terra. E neste contexto, nós devemos avaliar vários pontos importantes. Tanto o contexto geral de todas as simbologias, como também outros fatores que envolvem a própria teologia da denominação. Nós veremos também essa marca bastante explícita na denominação adventista de sétimo dia, onde a maioria dos templos possui a forma piramidal e também o uso dos pilares e dos obeliscos. E também a doutrina que foi disseminada pela sua fundadora, Ellen G. White, um obelisco em sua homenagem. Podemos usar o Templo da Assembleia de Deus de Madureira como um exemplo para essa leitura. E por quê? Porque o Templo da Assembleia de Deus de Madureira é todo dedicado a Ísis e a Osíris. Nós podemos identificar várias marcas e símbolos fálicos dentro dessa arquitetura. Ao fundo, na estrutura do templo, nós vamos notar um símbolo fálico, e também as asas que são referente à deusa Ísis. Para entender essa simbologia fálica e sua relação com a deusa Ísis, basta saber que na mitologia egípcia, o deus Osíris foi morto por Sete e foi repartido em 14 pedaços e espalhado pelo Egito. E a deusa Ísis ordenou que ele fosse procurado, e a única parte que não foi encontrada foi o seu falo. Então ela decretou este culto solar, este culto fálico em homenagem a Osíris. E nós encontramos todas essas referências nesse templo aqui de Madureira, do Rio de Janeiro. Mas não fica apenas nisso. Como nós vimos, as simbologias maçônicas da Assembleia de Deus são encontradas na maioria dos templos e nas suas edificações. Como esse templo de Bangu, que nós vimos que é literalmente o olho de Horus. Este templo que nós vemos que possui um esquadro. Há também um templo de Curitiba, que é todo dedicado à loja azul, com a cúpula semelhante à maçonaria, com o sol, a lua e as estrelas, tendo também os pilares ao fundo e muitas outras simbologias que, apesar de serem repetitivas, apenas reforçam essa leitura. Gostou dessa informação? Curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais!